Olá, investidores, muito bom dia. Hoje, dia 15 de setembro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. E hoje nós temos aí, mais uma vez, assim como foi ontem, né, uma abertura do índice futuro brasileiro perto da estabilidade, com pouca variação, meio que em linha com o que acontece hoje em boa parte do mundo, né? Nós temos aí a Europa subindo um pouquinho, nós temos aí o petróleo subindo um pouquinho, o minério de ferro não teve negociação, então está aí, pelo menos hoje não caiu, né, o que já é positivo. As mineradoras subindo lá fora. O nosso índice futuro abriu bem perto da estabilidade, vocês podem ver aqui, inclusive no novo pitch de negociação, né, que a Clear inaugura hoje, na verdade, aí um novo modelo de negociação bem diferente do que todo mundo viu, mas você tem aqui o índice subindo 0,27, 26, isso em relação ao preço de ajuste, né? Enquanto o dólar cai 0,58, que vem aí de bons dias de alta, inclusive, né? Então, tirando o dólar aí, que tem uma variação um pouco maior, o resto do mercado aí com uma variação bem pequena, no caso aí, uma alta bem pequena realmente do índice, né? Eu vindo aqui para o gráfico no índice futuro, né? Eu queria até mostrar para vocês algo que eu fiz ontem lá com os meus alunos lá na sala, alunos e clientes, né, da Clear. O índice futuro, ele vive aqui uma consolidação muito grande nessa região, né? É claro que quando a gente está operando, por exemplo, no intraday, querendo fazer operações day trade, a gente torce por uma grande onda, como a que a gente teve na segunda-feira, né? Na segunda-feira o mercado abriu, deu sinal de venda, caiu, e todo mundo que fez venda, né, acabou tendo um belíssimo de um retorno, né? Da mesma forma que na quinta-feira anterior a essa queda toda, né, a gente teve uma bela onda de alta e foi possível fazer um bom retorno na compra, né? Quando você tem essa região de consolidação, quando o mercado não faz uma grande onda nem para cima e nem para baixo, as operações day trade ficam muito difíceis porque o mercado não se mexe o suficiente para que os preços cheguem nos alvos que a gente imagina para a operação, e as operações de swing trade também, né? Porque quando você tem uma volatilidade muito pequena no índice, significa que em alguns momentos pode significar que algumas ações importantes para o índice estão subindo muito e outras caindo muito e, portanto, o índice não consegue se mexer. Mas não é o caso do que acontece agora. O que a gente percebe é que, em grande parte dos ativos, ontem e o final do pregão de terça-feira foram pregões laterais. Por isso a gente vive essa consolidação. E imagino que novas boas operações serão criadas no rompimento para baixo ou para cima dessa consolidação. Eu sempre fico aqui até 9h40, depois eu vou lá para a sala da Clear, sala de análise da Clear, né? E tenho certeza que muita gente que me acompanha lá está aqui também hoje, né? Então, para quem está pensando em day trade, já fica atento, né? Se enquanto eu não tiver por lá essa linha que for rompida, né? Essa linha de topo for rompida, vale muito uma compra no índice com o stop que vai ser deixado aqui nesse fundo, né? E é claro, se ele perder força, a gente vai depois falar nessa região aqui de 57 mil pontos como uma região muitíssimo importante. Aliás, né, eu vou traçar uma linha aqui nessa região, 57 mil pontos, vamos só arrumar aqui, vamos lá, travou aqui, pronto, vou colocar isso aqui, porque eu queria que vocês entendessem aqui como esse ponto aqui é interessante de ser observado, né? Não é à toa que o mercado bateu aqui, encontrou suporte, voltou a subir, já veio aqui perto umas duas vezes e não consegue romper. Quando você traz isso para um gráfico de 60 minutos, você percebe, tirando até o zoom, né, que essa região ela é um fundo aqui anterior, né, de um momento em que o mercado, assim como dessa vez também fez uma grande correção e encontrou suporte nessa região. Quando a gente volta um pouco mais, a gente percebe que já teve briga aqui em algum momento anterior, né? Então essa região passa a ser, né, um ponto muitíssimo importante de suporte do mercado, né? Se o preço conseguir romper essa região,
A próxima, o alvo não fica tão grande, né? Mas aqui mais 1% e alguma coisa para baixo tem um fechamento de um gap. Então abre caminho, se não para uma belíssima, não tem aqui uma belíssima queda para um swing trade, pelo menos para mais uma operação de venda no day trade, nessa região aí de 56.400, por volta de 56.400, perfeito? E imagino eu que novas operações de compra surgirão se tivermos força para romper essa região aqui. Aqui que o mercado começa, pelo menos inicia uma tentativa de recuperação. Enquanto ele se mantiver dentro desse retângulo, como muitos chamam, dentro desse caixote, como eu gosto de chamar, é menos provável que saiam boas operações, tanto no day trade quanto no swing trade, perfeito? Bom, eu mostrei agora há pouco para vocês aí o novo pitch de negociação, né? Hoje a gente está de site novo e de pitch novo também, tá? Todos os dias a gente fala aqui, olha pessoal, fique à vontade para acessar lá a sala de análise da Clear e eu mostro exatamente qual é o caminho. Hoje esse caminho mudou, tá? Como a gente tem agora um site novo, né? Antes tinha um banner aqui, você clicava e acessava a sala de análises, né? Hoje, pessoal, eu estarei lá a partir das 10 da manhã e durante todo o pregão, respondendo perguntas sobre day trade, swing trade, convido todo mundo a participar. E o caminho para chegar até lá é bem simples, ó. Aqui agora tem uma aba chamada Analistas, você clicou aqui, você vem em Trading Room, visite a sala de análise. Essa sala de professores é exclusiva para clientes, tá? Lá estão os professores Neto e Igor. E a sala de análise estou eu. Se você clicar aqui, vai abrir o link do Blackboard, isso aqui já é igual a todos os dias. Você coloca o seu nome e clique em login, perfeito? Então é bem simples. Vem aqui em analistas, no site novo da Clear, e depois aqui em visite a sala de análise, você vai ter acesso então, mesmo não sendo cliente, à nossa plataforma, tá ok? A plataforma de acompanhamento durante o pregão. Enfim, aliás, eu acho que o dia de hoje é muito decisivo. Realmente acredito que se aqueles 57 mil pontos for perdido, as compras irão demorar muito mais para aparecer. E já começamos, a partir daquele ponto, né, a começar a imaginar algumas vendas. E o estudo precisa ficar até um pouco mais focado em se existem possibilidades de vendas, quem sabe, para a semana que vem. Tá? Mas esse ainda é um bom ponto de suporte da tendência, casa também com a média de 72 do gráfico diário. Eu sei que tem muita gente achando que agora, porque o mercado caiu 2 dias aí, né, sexta e terça, a gente vai voltar para os 40 mil pontos, mas como eu gosto muito de dar muita ênfase na tendência, fiquem bem atentos aí com essa região, porque é uma região onde poderão surgir boas compras, tá? Provavelmente vocês vão me perguntar de alguns ativos que vocês já querem comprar, e eu vou explicar exatamente nesse ativo que vai servir para praticamente toda a bolsa quando essa nova compra vai ficar mais clara, perfeito? Eu vou começar o dia aqui respondendo, deixa eu ver aqui, ó, Tiago está perguntando aqui de BIF3, vamos lá, deixa eu ver qual que é a pergunta. André, quero comprar no pivô formado no gráfico diário, obrigado, perfeito, vamos lá. BIF3, primeiro deixa eu colocar no gráfico diário. BIF3, vamos lá. Ó, a condição, Thiago, de BIF3 é muito parecida com a condição de grande parte dos ativos, tá ok? O que a gente já pode falar de BIF3 que se parece com Petrobras, com Goal, com Uzi Minas, com tudo quanto é ativo que a gente tem, ou com a maioria dos ativos que a gente tem no mercado. BIF3 tem uma tendência de alta, né? Então, quando você... para quem gosta de teoria de Dow, eu entendo que provavelmente a maioria gosta, né? Quando você faz exatamente a verificação de topos e fundos em BIF3, você percebe que ela tem topos e fundos ascendentes. Eu acho que é uma coisa simples, qualquer um consegue enxergar, mesmo quem está iniciando, perfeito? Topos e fundos ascendentes é o que a grande maioria dos papéis da nossa bolsa tem, perfeito? Além disso, BIF3 está passando por uma correção, perfeito. Cara, praticamente toda a bolsa está passando por uma correção, com exceção de poucos ativos, como por exemplo o RADL, que continua a subir,
como por exemplo Fibre, que continua a subir, né? O resto do mercado está passando por uma correção. Então, perfeito, tá muito parecido com o mercado. Então, a tua pergunta é, qual é o próximo ponto de compra, não é isso? Perfeito. Então, isso vai servir para BIF, para Petrobras, para Usiminas, para Goal, para tudo que tem tendência de alta passando por uma correção. Vou te explicar como é que eu gosto de fazer uma compra após a correção. Primeira coisa, eu gosto de observar se o preço voltou nas médias móveis. Isso já aconteceu exatamente aqui com o BIF, tá ok? Deixa eu só ver se eu tenho uma coisa aqui. Eu acho que eu não voltei aqui neste computador. É uma pena. É uma pena? Não tem. Mas vamos lá. Eu queria mostrar o fluxograma para vocês das estratégias e tal, mas vocês vão entender mesmo assim. Perfeito. Vamos lá. Então, olha, BIF3 voltou aqui na região de médias móveis. Essa é uma região muito boa para se pensar em compra, tá? Quando isso acontece, eu preciso descer um tempo gráfico e enxergar neste tempo gráfico um topo para que, se rompido, eu faça a minha operação, perfeito? Então olha só como o gráfico de 60 minutos tem um padrão diferente do que tem o gráfico diário, tá certo? Ele tem o quê? Por enquanto, topos e fundos descendentes, tá ok? Bom, como é que eu gosto de comprar após uma correção do gráfico diário? Eu gosto de comprar quando o gráfico de 60 minutos rompe um topo. Porque quando rompe um topo, tá? No gráfico de 60 minutos, eu tenho o gráfico diário já em tendência de alta e o gráfico de 60 minutos já com o principal sintoma da tendência de alta, que é exatamente ter um topo mais alto que o anterior. Bom, aonde por enquanto nós enxergamos com clareza um topo aqui em BIF3? Aqui. Então, por enquanto, o ponto de compra em BIF3 é exatamente nessa região, que está longe. Provavelmente, se o preço subir desesperado até lá, nós nem vamos fazer essa operação, que o fundo vai ficar lá longe, vai ficar um risco enorme, né? A gente vai colocar um stop só aqui, perfeito? Então, qual é o movimento que eu gostaria que tanto o BIF quanto tantas outras aí que tem uma condição parecida fizesse? Eu gostaria que BIF agora, nos próximos, hoje e sexta-feira, voltasse para testar esse fundo e que a partir de amanhã começasse a subir e rompesse esse topo anterior. A partir do momento que esse topo for rompido, eu entendo que cria naturalmente um alvo muito melhor, né, porque você vai estar longe do topo anterior, né, que está aqui, e vou ter aqui um stop aqui nesse ponto, tá ok? Então, quando que vamos novamente pensar em compra em BIF? Quando um topo for rompido. Por enquanto, o topo que a gente visualiza está lá longe, talvez precise de mais um movimento para a gente pensar em compra, tá? André, aí com Petrobras, a mesma condição, o gráfico de Petrobras está corrigindo nas médias, no gráfico diário, e daqui a pouco a gente vai ter condição de compra em Petrobras. Quando? É simples, é a mesma coisa, não tem, pode não ser fácil, né? Eu entendo que, pô, André, você já viu isso 1 milhão de vezes, eu estou vendo a primeira vez, perfeito. Então, por enquanto, não é fácil, mas é simples, né? É a mesma condição, não muda nada, não tem como não ser objetivo, não tem como não ser o mesmo processo. Por enquanto, o topo de Petrobras está aqui, e a gente compra ela se romper esse topo. Se daqui a pouco a Petrobras fizer mais um movimento aqui, descer e daqui a pouco romper, você vai comprar no rompimento desse topo. Se ela não romper e fizer isso aqui e depois subir, você vai comprar no rompimento desse topo. Ou seja, é esperar um topo de 60 minutos ser rompido para que você já tenha condição de fazer a sua primeira operação depois dessa correção, tá? Bom, André, mas e se o mercado reverter e vier para uma forte queda, Petrobras mudar a tendência? Perfeito, nós precisamos aí pensar numa operação de reversão de tendência que demora mais uns 10 pregões para acontecer na Petro e na boa parte do mercado, ou nós podemos pensar em pegar o rompimento de uma linha de tendência do gráfico diário, como essa aqui que a gente pegou na primeira compra que a gente deu em Petrobras, tá? Então tinha uma linha de tendência de Petrobras aqui nesse ponto, quando ela rompeu, deu compra. Então você pode traçar uma linha de tendência aqui em Petrobras, quando ela romper, dá venda. Tá? Por enquanto não tem essa venda em Petrobras e por enquanto não tem essa venda na maioria dos ativos. Poucos são... Um segundo, gente.
Desculpe aqui, uma gripe danada hoje. Vamos lá. Poucos são os papéis que já romperam essa linha de tendência. Vale é um exemplo, né? Vale, tá até traçado aqui no gráfico, né? Vale para quem já imaginava uma queda mais forte do ativo, já pode até pensar em venda quando rompeu esse fundo aqui anterior, perto de 14,50. Mas é exceção da regra. A grande maioria dos ativos vive hoje apenas uma correção. Perfeito? Bom, vamos lá. Aí também tem os casos, né, como o do Menésio, de pessoas que estão compradas. Ele está comprado em Usiminas e Goal. Eu acho que olhar uma delas já resolve o problema, né? Usiminas, a gente falou em compra para vocês no rompimento de 364, 365. Ela subiu, mas eu sugeri zerar a operação em 369, né? Então, essa operação aqui já está encerrada. Eu já nem acho que vale, que é interessante ficar, perfeito? Bom, quando você faz uma compra, da mesma forma que você compra quando o topo de 60 é rompido, você zera a operação quando o fundo de 60 é rompido, a não ser que você mude o teu stop para pegar um formato de gerenciamento de risco, que foi exatamente o que a gente fez com a Usiminas, tá certo? Então, neste momento, o fundo da Usiminas de 60 minutos está aqui, ou seja, se Usiminas romper 3,31, tem que cair fora da operação, e, é claro, torcer pela recuperação do mercado para ela voltar a testar o topo. Goal 4. Goal 4, se você está comprado em Goal 4, o stop está aqui abaixo de 3,53. Já que este é o fundo aí do gráfico de 60 minutos, e se esse gráfico, se esse fundo for rompido, não vale mais a pena aí ficar na operação, tá ok? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais ativos. André, poderia avaliar CESP 6? Claro, vamos lá. CESP 6 é uma das indicações que a gente fez na semana passada. A gente falou de compra nela ontem aqui a 13,93. Ela caminhou muito bem até meados da tarde, aí, até umas 3 horas da tarde, vai ficar meados da tarde, ficou feio, né? E depois passou por um pouco de correção, tá? Mas está bem perto do nosso preço de compra, inclusive se romper de novo essa região de 13,93, dá para pensar em compra, stop abaixo de 13,13 e o alvo aqui em 16,32. André, por que você comprou CESP? Olha só o que eu vou mostrar para vocês, se não é exatamente igual ao que a gente... deixa eu desligar isso aqui, que isso aqui é do gráfico diário, né? A entrada em CESP é nada mais, nada menos do que o rompimento do topo de 60 minutos, igual eu falei para vocês sobre a Petrobras, sobre a BIF3, perfeito? Então, o que a CESP fez agora é o que a gente está esperando que Petrobras faça daqui a pouco, que a BIF3 faça daqui a pouco, perfeito? Vamos lá. André, estou comprado em BBSE3, o que fazer no momento? BBSE3, vamos lá falar de BBSE3. Bom, a última compra que eu falei de BBSE3 foi exatamente nesse ponto, quando ela rompeu o topo do gráfico de 60. Neste momento, passando por uma correção. Você poderia ter usado um stop de gerenciamento de risco e ter saído lá em cima. Se não saiu ainda, não tem problema, tem gente que prefere não usar esse tipo de stop. O fundo mais relevante que eu vejo, por enquanto, é que essa região de 28,55, eu, Marcos, colocaria meu stop aqui embaixo disso e iria torcer para a recuperação de mercado. Acho que tem tudo para a BBSE subir após isso, tá ok? André, comprado em Gol 4. Vamos lá, Gol 4 é o problema aí do Stefano. Bom, vamos lá. Primeiro, stop aqui abaixo de 6,07, que é o fundo que a gente tem aqui. Abaixo disso fica muito feio. E a mesma coisa, se você sabe o que vai fazer, entrou no ponto certo, sabe onde está o stop, sabe qual é o alvo, só te resta torcer para o mercado se recuperar a partir daí e voltar para testar o topo pelo menos, tá ok? Torço aí para que você consiga aí um bom resultado. Vamos lá, comprado em GGBR4. Né? Em GGBR4, o Marcelo, eu já não vejo mais por que está comprado. Né? A gente estava comprado, eu dei um call semana passada e ela nos estopou quando rompeu o fundo do gráfico de 60, que era exatamente 8,86. Tá? Então, eu já não vejo mais motivos para estar comprado com GGBR, tá? Portanto, eu acredito que um stop abaixo da mínima de ontem já é o suficiente aí já é tempo suficiente, até tempo demais para você permanecer nesse ativo. E esperar pelo próximo pivô de 60 minutos para pensar aí numa próxima compra, perfeito?
Vamos lá, alguma perspectiva de alta para Elet 6? Vamos dar uma olhada no gráfico, né? Eu tenho que encontrar essas respostas no gráfico. Bom, perspectiva de alta, ela tem desde que ela saiu aqui de R$6 e começou a subir sem parar, né? Então, talvez aí você está falando, depois que ela subiu, sei lá, 500% e fez 3 dias de queda, será que volta a subir? Essa resposta a gente nunca tem, mas é mais fácil acreditar na tendência sempre, né? Então, todas as vezes que, desde que ela saiu lá dos R$6, enquanto a gente consegue ver o gráfico, todas as vezes que ela vem na região das médias móveis, ela volta, faz novo topo, né? A gente consegue identificar isso, né? Desde aqui, né? Então, o negócio vinha aqui de baixo, voltou nas médias, fez novo topo. Voltou nas médias, fez o quê? Novo topo. Voltou nas médias, adivinha o que ela fez depois? Voltou nas médias, olha só o que fez depois. Agora está voltando de novo nas médias, né? Vai ter gente que vai falar, não, agora vai cair, né? Perfeito. Se achar isso e quiser fazer uma venda, não tem problema nenhum. Eu prefiro sempre acreditar na continuidade da tendência. Então, se eu fosse obrigado agora, neste momento, a fazer uma operação na Elet 6, seria de compra. Por quê? Porque ela voltou nas médias e como eu sigo tendência, é natural que agora ela volte e faça um novo topo, tá? Agora, como eu não preciso comprar agora, é simples. Eu vou lá no gráfico de 60 e espero um topo ser rompido para entrar na operação. Aí sim fica mais fácil de acreditar que isso vai voltar a subir, tá? Petro baixa mais essa semana. Ai, Marcos, como eu gostaria de ter uma informação como essa, né? Acredito que ninguém no mundo pode te dar essa resposta, infelizmente, né? Infelizmente. Se tiver que cair, o que a gente torce é o seguinte, se tiver que cair, que seja com muita força para a gente fazer day trade vendido de tendência, né? Mas se vai cair ou não, infelizmente, não tem como saber, tá? Vamos lá, JHSF3 é um ativo de menor liquidez, tem que tomar bastante cuidado com ela, tá? E aqui eu vou traçar aquela mesma figura que eu tracei no índice lá no começo da minha apresentação, né? Ela tem aqui um caixote, e quando você tem um caixote ou um retângulo, tanto dá para fazer compra se romper para cima, quanto venda se romper para baixo, tá? E enquanto está dentro do caixote, não tem nada a ser feito, tá ok? Vamos lá, a BEV3, neste momento, qual seria o melhor stop, né? A pergunta é esse, né? Bom, primeiro, eu acho que, cara, acima dos 20 tem que pensar em compra, que ela é muito, muito bonita acima disso. Faz 2 anos quase que ela já está andando de lado. Acho que acima desses 20 tem uma bela possibilidade de dar uma grande alta em Ambev, né? A Ambev tem uma grande alta. Em 2015, ela teve, no início de 2015, ela rompeu uma região lá nos 17, caminhou até os 20, caminhou R$3 para cima, depois de 2 anos andando de lado, é que eu espero que aconteça agora também, tá? O stop que eu programei seria exatamente abaixo aí dos 18, a verdade tá aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar para você qual que é o stop, né? 18,96, tá? Porém, se agora ela for subir, já dá para você pensar no stop aqui abaixo de 19,24. Por enquanto, se você está comprado e quer um novo stop, não dá para mudar para esse ponto. Só dá mudar o stop para 19,24 quando esses R$20 for rompido. Enquanto não for, o stop aí, acho que mais adequado é aqui na região de R$18,96, perfeito? Bom, pessoal, hoje é um dia de muitas mudanças lá na Clear, tem muita coisa acontecendo, vou correndo para lá, daqui a pouco estou lá online com os alunos para explicar como é que acessa o gráfico, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Vou deixar para vocês novamente o convite. Para quem quer continuar comigo, acompanhando o mercado, falando de day trade, falando de swing trade, vendo os pontos que eu acho interessante para operar diversos papéis, é simples, né? Entra aqui no site da Clear, tá? Vem aqui em analistas, depois você vem aqui e clica visite a sala de análise, tá ok? Clicou em entrar, vai abrir aquele programa, um link, né, do Blackboard Collaborator. Ele roda um ativo em Java, né? Ativos em Java, né, tem a terminação JNLP. Muita gente me perguntando, André, que diabo é esse dessa JNLP? Na verdade é um ativo que roda em Java. 99% dos computadores hoje tem Java instalado, então você não vai ter que fazer nada. Se você não tiver o Java, bom, instale porque você vai usar para isso e para 1 milhão de outras coisas, né? É só entrar no site java.com e baixar lá o Java, que você vai conseguir rodar esse programinha que é necessário para abrir a plataforma EAD que a gente utiliza, perfeito?
Deixo a todos um grande abraço, desejo aí excelentes operações a todos e se Deus quiser amanhã às 9 da manhã a gente está aqui de volta para mais um Bom Dia Mercado. Um abraço e até lá.